No ano de 1432 a.C., quando o mundo ainda era moldado pelo silêncio das florestas e pelo barulho distante de ferreiros nas aldeias, vivia um homem chamado Esdras. Ele era conhecido por sua força, sua risada alta e por sua curiosa mania de se enfiar onde não devia. Naquela manhã, o ar estava frio o suficiente para fazer o fôlego virar neblina. O vilarejo preparava uma festa, e no centro da praça havia um enorme barril de vinho, recém-chegado de terras distantes. Era tão grande que parecia mais um pequeno cômodo de madeira, com a superfície marcada por runas que ninguém ali reconhecia. Esdras, animado pela antecipação da festa, bateu no barril com a palma da mão. O som oco ecoou, profundo, quase metálico. "Talvez eu caiba aqui dentro", murmurou, seu sorriso infantil iluminando o rosto rude. Alguns amigos riram, incentivando a ideia absurda. Esdras sempre fazia esse tipo de graça. Entrava em tonéis, subia em telhados, se escondia atrás de pilhas de feno. Era seu jeito de transformar dias comuns em histórias. Sem pensar muito, ele puxou a tampa superior e se enfiou lá dentro. O interior era surpreendentemente escuro. O cheiro, porém, não era de vinho. Não havia aroma doce de uva fermentada. Apenas um leve perfume de metal frio, como o de uma lâmina recém-forjada. Quando ele tentou sair, algo aconteceu. O barril começou a vibrar. Primeiro, um tremor leve, como se estivesse sendo empurrado pelo vento. Depois, uma pulsação estranha, quase viva, que percorreu a madeira. Esdras bateu nas paredes internas, rindo nervoso. "Muito engraçado. Podem parar agora." Mas ninguém respondeu. O som ao redor sumiu. O silêncio foi substituído por um zumbido crescente que parecia vir de dentro de sua cabeça. As runas do lado de fora, aquelas que ninguém conhecia, começaram a brilhar. O barril não era um barril, era uma máquina do tempo. E Esdras não sabia disso. Quando a luz se tornou forte demais para ser suportada, ele fechou os olhos. O chão sumiu sob seus pés. O ar desapareceu. Por um instante, ele não existiu, nem como corpo, nem como pensamento. E então, tudo recomeçou. Um impacto seco, um cheiro agressivo de fumaça, um som que ele jamais tinha ouvido em sua época. Algo alto, contínuo, monstruoso. Esdras abriu os olhos. O barril estava partido ao meio, e ele estava sentado no asfalto quente de uma rua enorme, cercado por prédios tão altos que faziam sombra sobre o céu. Carros passavam velozes, buzinando desesperados, luzes piscavam, pessoas gritavam. E ele, coberto de serragem e confusão, só conseguiu dizer uma frase, totalmente perdido. "Em nome dos velhos deuses, onde estou?" Era Nova York, 2025, e Esdras havia acabado de chegar. Esdras permaneceu imóvel por longos segundos, tentando entender o que seus olhos viam. A cidade diante dele parecia viva e completamente fora de qualquer lógica que ele conhecesse. As cores foram a primeira coisa que o atingiu. Luzes vermelhas, azuis, amarelas, piscavam, mudavam, corriam pelas paredes dos prédios como serpentes luminosas. Eram tão fortes que faziam a própria noite parecer uma ilusão. Tudo brilhava, tudo se movia, tudo parecia ter sido criado por algum deus que ele jamais ouvira falar. Ele piscou várias vezes, acreditando que sua visão estava falhando. Mas não estava. As pessoas também eram diferentes. Caminhavam rápido, muito rápido, como se cada uma delas estivesse fugindo de algo invisível. Muitas seguravam pequenas caixas de metal e vidro nas mãos, olhando fixamente para elas, murmurando palavras que Esdras não entendia. Ele observou um homem atravessando a rua sem sequer perceber a presença de um carro enorme que se aproximava. O carro parou sozinho, sem que ninguém o tocasse. Esdras deu 2 passos para trás, assustado. Magia!
sussurrou. Ou bruxaria muito avançada. As roupas também eram estranhas. Tecido fino, brilhante, moldado ao corpo como se tivesse vida própria. Alguns vestiam casacos cheios de símbolos. Outros roupas tão leves que seriam impensáveis em sua aldeia. E muitos tinham fios enfiados nos ouvidos, caminhando e falando sozinhos, completamente alheios ao mundo ao redor. Esdras olhou para si mesmo. Roupas de linho áspero, cinto de couro, botas gastas. Parecia um sobrevivente de um tempo remoto. E era. Aos poucos, as pessoas começaram a notar sua presença. Algumas riram, outras desviaram. Uma criança apontou para ele, perguntando algo à mãe, que o puxou rapidamente e desviou o olhar. Sentindo o coração acelerar, Esdras decidiu andar. Cada passo era uma descoberta. Os prédios tocavam o céu. O vento carregava cheiros que ele nunca sentira. Fumaça, comida vinda de algum lugar próximo, perfume doce, metal quente. E cada som o cercava como uma tempestade. Buzinas, motores, vozes, passos, música vindo de caixas invisíveis escondidas nas paredes. Ele caminhou sem rumo, tentando não demonstrar o medo que crescia dentro dele. E então, viu uma entrada subterrânea. Uma boca enorme de concreto, iluminada por luzes fortes, com pessoas descendo por longas escadas. Acima dela, havia uma placa brilhante com símbolos que ele não conseguia ler, mas que parecia ter alguma importância. Algo sobre aquela passagem chamava seu instinto mais profundo. Esdras seguiu o fluxo. A multidão descia, e ele desceu junto. O ar ficou mais pesado, mais quente. Parecia que a cidade estava respirando logo abaixo da superfície. Luzes brancas iluminavam longos corredores, placas, mapas e avisos por toda parte, todos indecifráveis para ele. Isso é uma caverna construída pelos homens? Murmurou. Mas não havia rochas, não havia lama, apenas metal, concreto e um vento forte que soprava de algum ponto mais abaixo. Uma mulher passou por ele, empurrando um carrinho cheio de sacolas. Um homem falava alto ao telefone, irritado. Um grupo de jovens ria, movendo-se rapidamente, como se aquele submundo fosse seu lar natural. Esdras respirou fundo. E foi então que ouviu um rugido metálico, profundo, que fazia o solo tremer levemente. O som ecoou pelos túneis como o bramido de uma criatura imensa e invisível. A multidão nem sequer reagiu. Continuaram andando, olhando relógios, mexendo nos aparelhos de vidro. Mas Esdras sentiu o sangue gelar. De dentro da escuridão, um trem surgiu abruptamente, deslizando pelos trilhos com a velocidade de um espírito furioso. As portas se abriram em um estalo seco, e sem entender exatamente por quê, talvez guiado pela curiosidade, talvez pelo medo, Esdras entrou. As portas se fecharam atrás dele, e, pela primeira vez desde que chegou ao novo mundo, ele sentiu que talvez tivesse tomado uma decisão da qual não poderia mais voltar. O metrô seguia em frente, deslizando pelos túneis, com um som contínuo, quase hipnótico. As luzes brancas no teto balançavam levemente, criando sombras que se moviam como criaturas presas atrás das paredes metálicas. Esdras permaneceu de pé, segurando uma barra acima da cabeça, tentando manter o equilíbrio. Cada vibração do trem parecia empurrar sua mente mais fundo no caos. Ele observava tudo. Os assentos macios, feitos de um material que ele não reconhecia. As telas luminosas nas paredes, mostrando símbolos em movimento. Os rostos das pessoas, cansados, distraídos, distantes. Ninguém parecia perceber que ele não pertencia àquele mundo. Foi então que uma mulher se aproximou. Tinha cabelos escuros, presos de maneira elegante. Usava roupas simples, mas modernas, e segurava uma pequena bolsa no ombro. Seu olhar era gentil, porém atento. "Com licença", disse ela, tocando levemente
o braço de Esdras. Você sabe que horas são? Ele piscou, confuso. Horas. Ele sabia o conceito. Claro que sabia. Mas naquela confusão, de luzes, sons e metal, ele sequer lembrava quanto tempo havia passado desde que caíra dentro daquele barril amaldiçoado, ou sagrado. Horas, repetiu tentando ganhar tempo. Desejas saber o movimento do sol? A mulher franziu a testa surpresa, mas ainda sorrindo de forma educada. Não, eu só queria saber as horas mesmo. Tipo, apontou para o pulso dele e só então percebeu que ele não usava nada ali. Ah, você não tem relógio. Esdras olhou para o pulso dela. Havia ali um pequeno círculo de metal e luz, preso por tiras finas. Era uma espécie de bracelete mágico, brilhando em números estranhos. Ele deu um passo para trás. Não sei, murmurou, incapaz de formular uma frase maior. A mulher o observou por um momento. Seus olhos examinaram suas roupas rudimentares, as botas antigas, o cinto de couro grosso. Parecia tentar encaixar aquela figura estranha em algum contexto lógico. Você é de alguma peça de teatro? Perguntou curiosa. Ou cosplay? Alguma gravação acontecendo aqui perto? Esdras não entendeu uma única palavra. O barulho do trem, o tremor do chão, o brilho das luzes, tudo parecia se intensificar ao redor dele, como se o mundo moderno estivesse se dobrando sobre sua mente. Ele tentou responder. Tentou explicar o inexplicável. Venho de uma aldeia, muito distante. Sua voz saiu baixa, tensa. Entrei num recipiente de madeira. Não sei como vim parar aqui. Talvez magia dos deuses. A mulher arregalou os olhos, mas não de medo, de confusão total. Tá, disse ela devagar, como quem fala com alguém em choque. Acho que você passou por alguma coisa estranha mesmo. Quer ajuda? Quer que eu chame alguém? Esdras olhou ao redor. Todas aquelas pessoas pareciam alheias à conversa. Viviam em seu próprio universo silencioso, olhando para telas, para livros, para o nada. Nenhuma delas se impressionava com nada. Talvez, naquele mundo, magia fosse comum. Ele tentou se concentrar na mulher. Tentou responder. Mas a garganta se apertou. O coração acelerou e as palavras simplesmente não vinham. A mulher percebeu. Tudo bem, disse ela, com a voz suave. Acho que você está meio perdido. O trem começou a reduzir a velocidade. Um novo nome apareceu iluminado na parede, acompanhado de um som metálico anunciando a próxima estação. Se quiser, pode descer comigo, ela sugeriu. Aqui costuma ser mais calmo. Esdras apenas assentiu, sem realmente entender aonde aquilo o levaria. O metrô parou. As portas se abriram, e ele seguiu aquela mulher desconhecida para fora do trem, carregando consigo a sensação avassaladora de que o mundo inteiro estava prestes a se revelar de uma maneira que ele nunca imaginou. O ar da estação era morno e pesado. Quando as portas do metrô se fecharam atrás deles, Esdras sentiu como se tivesse atravessado mais um portal. Não tão poderoso quanto o barril, mas igualmente estranho. A mulher caminhava alguns passos à frente, olhando de vez em quando para trás, certificando-se de que ele a seguia. Meu nome é Clara, disse ela, enquanto subiam a escada rolante. Não precisa ter medo. Eu só achei que você precisava de alguém para te ajudar. Esdras observou a escada mover-se sozinha, carregando-os para cima. Era como um rio metálico que obedecia a comandos invisíveis. Sou Esdras, respondeu ele, ainda com dificuldade. Filho de Armon, dos campos do oeste. Clara sorriu de leve, mas não fez perguntas. Parecia ter entendido que qualquer detalhe a mais seria como empurrar um homem ferido. Quando chegaram à superfície, a cidade explodiu novamente diante dos olhos dele. As luzes,
Os sons, o movimento incessante de tudo. Mas dessa vez, havia algo diferente. Havia ela. E isso tornava o caos menos sufocante. Clara o conduziu até uma pequena praça. Um dos raros pedaços de verde em meio ao concreto. Pessoas caminhavam com cachorros, outras conversavam em bancos de madeira. Havia até um músico tocando violão, criando uma melodia suave, que parecia deslocada de toda aquela correria. Senta aqui, pediu ela, apontando para um banco. Esdras obedeceu. Sentou-se devagar, como se o banco pudesse desaparecer a qualquer momento. Clara respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Olha, eu sei que tudo isso deve estar sendo muito estranho para você, disse ela. Mas eu preciso entender. Você veio de onde? De verdade, ele pensou. Pensou em dizer a verdade crua. Pensou em inventar algo. Pensou até em pedir para voltar para casa. Mas no fim, apenas olhou para o céu, aquele céu cortado pelas luzes da cidade, e falou: De onde venho? O sol dita o tempo. As casas são baixas, os campos são largos. A vida é simples. Não há caixas de luz, não há carruagens de ferro, não há música que sai de dentro das paredes. Ele fechou os olhos por um instante. E não há nada disso. Tudo isso. Clara ficou em silêncio. Nenhum sorriso, nenhuma piada, nenhuma expressão de descrença. Só o silêncio. Um silêncio que reconhece a dor de alguém perdido. Então, disse ela, devagar. Você realmente não pertence a este lugar, né? Esdras balançou a cabeça. Não. Clara apoiou os cotovelos nos joelhos, pensando. Depois, virou o rosto para ele. Esdras, você quer saber uma coisa? O quê? Todo mundo aqui, mesmo vivendo nesse mundo cheio de luz e barulho, também se sente um pouco perdido às vezes. Ele encarou o chão. Eu quero voltar, confessou, num fio de voz. Para casa, para o meu tempo, para o que eu conheço. Clara observou o enorme fluxo de carros na rua, as pessoas se movendo depressa, as telas acesas ao redor. Tudo parecia grande demais, até para quem já havia nascido ali. Acho que... Ela começou com um sorriso triste. Algumas viagens não têm volta. Mas isso não significa que você precisa enfrentá-las sozinho. Esdras inclinou a cabeça, tentando entender. Clara se levantou, estendeu a mão a ele e completou. Se o destino te trouxe para cá, então você está aqui agora. E eu posso te ajudar a encontrar um lugar neste mundo. Pelo menos, até você descobrir o que quer fazer. Ele olhou para a mão dela. Uma mão de um futuro impossível. Uma mão estendida não pela lógica, mas pela compaixão. Esdras assegurou, firmemente. E enquanto a cidade brilhava ao redor, respirando luz e metal, ele percebeu algo inesperado. Talvez, apenas talvez, o mundo não fosse tão assustador quando alguém caminha ao seu lado. E assim, sem saber o que o aguardava, Esdras deu seu primeiro passo consciente no ano de 2025. Não como um viajante perdido, mas como alguém disposto a entender o impossível.